Fala, Dev! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutter e Dart. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma dúvida que é muito comum lá na comunidade, como aconteceu no Dart Week. Muita gente, principalmente iniciante, tem uma dúvida muito forte sobre a diferença entre o import relativo e o import por meio de package. Se existe diferença? Preciso usar um? Preciso usar outro? O que são? Qual é a principal diferença entre eles? E lá dentro da Academia do Flutter eu tenho uma aula muito legal sobre isso e eu resolvi trazer ela aqui para vocês, tá? Inclusive, falando de Academia do Flutter, nós estamos com inscrições abertas, tá? Inclusive hoje nós estamos liberando o parcelamento pela Provi em 24 vezes, tá bom? Aqui na descrição tem todos os dados certinhos, vai lá conferir porque ela só fica aberta até domingo, tá bom? Dia 23, se eu não me engano, é o último dia que você pode entrar na Academia do Flutter e entrar com o valor da antiga ainda, tá? Porque a próxima turma vai aumentar o valor. Então, se você pretende entrar na Academia do Flutter, o momento é esse. Não perde essa oportunidade, tá bom? Então é isso, vai lá e aproveite bastante a aula. Valeu! Fala, Dev! Me dá mais uma aula aqui na Academia do Flutter. Nessa aula agora a gente vai entender um pouquinho do porquê utilizar as importações em cada uma delas. Na última aula você viu como aplicar, né, como fazer a importação de um arquivo, ou por meio de package, ou por meio de path relativo, só que eu não entrei no detalhe de cada uma delas. Por quê? Porque eu queria mostrar a prática primeiro e agora vamos para a teoria, para a gente entender por baixo dos panos o porquê de cada uma das coisas e qual que nós deveríamos escolher, né, qual que nós devemos utilizar, né? Então, para você entender qual você vai utilizar dentro do seu projeto, é muito importante que você entenda como que as coisas funcionam, qual que é a diferença entre elas, quais as vantagens, desvantagens, entre outras coisas. Então é importante você fazer isso. E além disso, a gente ainda vai aprender como que a gente pode fazer a nossa IDE, né, o Visual Studio Code, trabalhar pra gente, fazer a importação do jeito que a gente quer. Isso é uma coisa que a gente ganha em produtividade no nosso dia a dia, que é uma coisa muito importante para o mercado de trabalho. A gente precisa ter produtividade, então ficar fazendo import na mão e tudo mais é muito ruim, né? E tem uma forma de você configurar isso sem precisar de package, sem precisar de extension, sem precisar de nada, só apenas configurações do nosso lint, né? E diversas outras coisas. A gente vai falando um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, bora lá entender. Agora a gente vai para uma teoria, tá? Então vamos lá. Flutter, Academia foi importações relativas versus packages. Qual devo usar realmente, né? Vamos lá. Vamos entender um pouquinho. Primeiro vamos alinhar glossário, entender a definição de cada uma delas, caso você não entenda muito bem ou está muito no início, você nem sabe o que seria uma importação relativa, importação por meio de package. Vamos lá. Importação relativa. Uma importação relativa refere-se a obter outro arquivo dentro da pasta lib, o seu próprio projeto, sem fazer referência ao nome do próprio projeto. Então o que seria isso basicamente? A gente navegar dentro do nosso projeto para importar os arquivos por meio das pastas, né? Então ponto barra e assim por diante, como a gente faz no console do Windows, por exemplo. Então basicamente importação relativa a gente vai dizer o caminho da onde a gente está até o arquivo. Então se eu tenho que sair de uma pasta, eu faço um ponto, entro na pasta produto, acho o book.dart. Tá? Uma coisa interessante que aqui eu falar assim, o outro arquivo dentro da pasta lib, a gente precisa alinhar uma questão. Toda importação de arquivos nossos sempre vai sair como base a pasta lib para frente, tá? Nós no projeto Flutter ou Dart ou qualquer projeto que você for fazer na linha Flutter, ele sempre tem a raiz e tem vários arquivos na raiz. E dentro da raiz do nosso projeto tem a pasta lib. Quando a gente faz referência a importações, né, nós estamos sempre partindo da pasta lib para frente. Então é como se dentro do nosso projeto, a nossa pasta raiz sempre vai ser o lib. Tá? Então é bom você entender isso, porque lá na frente a gente vai entender também como que a gente bloqueia algumas coisinhas, tá bom? Não vou dar spoiler, vamos para frente aqui. Então vamos lá, definição e importações de pacotes. Importações de pacotes são os caminhos absolutos, mas apenas para o conteúdo da pasta lib,
certo? Ele contém o nome do pacote e omite a palavra lib. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou chegar na mesma pasta, só que eu vou ter que ir desde a pasta lib para frente. Então vamos dizer assim que eu tenho uma quantidade gigantesca de pastas. Eu tenho várias pastas, uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Se eu quero ir só uma pasta para trás ou tá no mesmo pasta do meu arquivo, basta eu no importação relativa, basta eu informar o nome do arquivo. Caso eu faça uma importação de package, eu tenho que ir desde a pasta lib. Então eu vou lá, coloco o nome do meu package, que na verdade é o nome do meu projeto, barra todas as pastas aonde ele tem que entrar, pasta por pasta, até chegar no arquivo. Mesmo que o arquivo esteja no mesmo diretório que o outro arquivo que eu estou utilizando. Tá? A gente viu lá no nosso exemplo anterior que a gente fez a importação de um arquivo na mesma pasta. A gente nem precisou informar nada, só fez o import e o book.dart, por exemplo. Se a gente fizesse por package, eu tinha que vir de lá da lib, achar lá, sei lá, 7 importações, sei lá, barra book.dart. Desse jeito, com a parte de importação por meio relativo, eu só informo o nome do arquivo, ele sabe, ele vai se basear que ele sabe do arquivo que ele está, ele tem que ficar naquele mesmo arquivo para achar a importação, tá bom? Então essa basicamente é a diferença, e dentro de package você tem também a referência da pasta lib para frente, nunca para trás da pasta lib, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho do lint. Lint nada mais é do que um cara que a gente adiciona dentro do nosso projeto que vai trazer boas práticas, fazer regras para o nosso projeto. A gente ainda não viu aulas de lint, mas a gente vai ver logo mais, tá bom? Quando você entrar um pouquinho mais para frente, mas eu já vou falar um pouquinho aqui, dar um spoilerzinho do que é esse cara e como que ele ajuda a gente no nosso dia a dia. A primeira questão é que ele pode validar algumas regras, e existem algumas regras que já vêm definidas de lá da Google. Então a Google já define algumas regras que são padrões, que ele considera como padrão, e fala para você, ó, você tem que usar dessa forma. Você pode remover essas validações ou até alterá-las, é problema seu, tá? Mas ele já vem com uma infinidade de regras interessantes para você deixar dentro do seu projeto. E muitas delas acontecem e eles dão algumas mensagens para vocês. Começa aqui, ó. Prefer relative import for in lib. Então, prefira importações relativas para arquivos em lib e evite importações relativas para o arquivos em lib. Isso é meio conflitante, essas duas mensagens, mas pode ser que você escute elas ou veja elas dentro do seu VS Code quando você define alguns padrões, tá? E esses padrões a gente vai ver exatamente aqui. Então essas mensagens estão relacionadas a essas, basicamente duas dessas estruturas, o Prefer Relative Imports e o Always Use Package Imports. Então essas duas regras aqui, elas são totalmente exclusivas, então elas excluem alguma coisa, mas elas são totalmente conflitantes. Porque uma fala que você deve usar, né, imports relativos, e a outra fala que você deve usar imports por meio de packaging. Então a Google não tem uma definição pronta para você. Ela não vai te dar assim, use esse e o outro tá errado. Esse tá certo e esse tá errado. Não. Tanto que essas duas regras, elas não são colocadas como default dentro do seu projeto. Elas existem e você pode adicionar uma ou adicionar outra. A diferença é que você vai ter que escolher qual delas você quer trabalhar. Tá? Então elas são totalmente conflitantes e aí você vai ter que tomar essa decisão, por isso que é tão importante você entender cada uma delas e essa aula mais teórica para você saber escolher dentro da sua estrutura, porque o Google não vai escolher para você. Ele tem algumas partes da documentação que fala que seria melhor você utilizar relativos e tudo mais, mas não tem nenhuma definição cravada na pedra falando assim, ó, não, essa é a forma certa e essa é a forma errada. Vai de escolha. Vai da sua preferência, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E tem essa do meio aqui, vamos dizer assim, que é a divisão das duas, que ela já vem definida como um padrão, que é você não poder colocar a pasta lib dentro do seu path de importação, tá? Porque você pode colocar, se você fizer a importação na mão e você colocar a pasta lib, ele vai permitir que você faça isso. Só que vai permitir assim, ele não vai dar erro, mas ele vai te dar um warning bem grande. Na verdade, eu acho que esse aqui até retorna erro, preciso ver na documentação. Mas eu acho que ele mostra erro, falando você não pode referenciar a pasta lib na sua importação. Você não precisa referenciar ela. O próprio Flutter e Dart, o Dart, já entende que você está se baseando, está nascendo, vindo da pasta lib para frente, tá bom? Então, vamos lá entender um pouquinho mais dela. Mas eu posso usar ambos no mesmo projeto? Posso ter um arquivo importado como relativo, outro arquivo importado como package?
E a resposta é sim. Você pode ter importações diferentes dentro do mesmo projeto, até dentro do mesmo arquivo. Tá? E isso é permitido porque existem dois tipos de importações que você vai ter dentro do seu projeto. A primeira delas são arquivos seus que você criou que você vai importar. E a outra é códigos de terceiros que você adiciona dentro do seu PubSpec e você vai importar para dentro dos seus arquivos. Esses códigos de terceiros você não pode de forma nenhuma importar por meio relativo. Você sempre tem que informar e fazer a importação por meio de package. Então essa que é a grande diferença. Você vai precisar ter que utilizar em algum momento. Por isso que a Google não vai te reclamar de você utilizar em um mesmo arquivo os dois caras. O Analyze vai perder tempo se analisando esse tipo de coisa, vai ficar meio complicado, né? Então ele permite que você faça esse tipo de coisa. Então você sim pode utilizar dentro do mesmo projeto. Qual é o grande problema que você pode ter por conta disso? Opa, fui para frente. Você pode ter um problema de você às vezes importar o arquivo duas vezes se você fizer o import na mão. Você pode importar o arquivo duas vezes por meio de package e por meio de relativo. Veja que aqui eu tô no core, eu fui lá no book, eu podia ter importado assim como book e acabei importando como package. Isso aqui vai permitir fazer, porém ele vai dar um warningzão bem bonito aqui, ó, duplicate import, try remove all, but one import of the lib, então importa um só e assim por diante. Então, o único problema que você pode ter é essa referência dupla, que vai dar um nó na cabeça do nosso querido compilador do Dart, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho as opções, tá? Não, como eu falei, não há problema nenhum você importar um ou outro, não tem problema mesmo você utilizar também, mas temos que entender, porém é importante entender as vantagens de cada uma delas, tá bom? Então vamos lá, que isso aqui fez mudar o meu jogo no sentido de a forma de pensar sobre os meus projetos com relação a esse tipo de importação. Parece uma coisa muito besta, mas quando a gente fala semanticamente, padrões de projeto, organização de código, que toda empresa deve e preza muito, isso aqui faz toda a diferença. E nós, como arquitetos de sistemas, temos que sempre pensar de uma forma que vai ficar padronizado o nosso projeto, para todo mundo seguir esse padrão. E é por isso que é importante você entender cada uma delas, tá bom? Então vamos lá, vantagens de cada uma. Vantagens de cada. Das relativas. Você tem os nomes mais curtos, como você viu ali atrás, você pode colocar, por exemplo, somente book no seu import. Não que isso faça alguma diferença para o seu código, né? Só se você tiver toque, porque eles vão ficar tudo lá em cima. Normalmente a gente nem olha para esses imports, tá bom? Mas em um arquivo que tem muitos imports, isso vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Fica claro que pertence ao projeto e não a algum package. Esse é o ponto mais frisado que você pode ter dentro dessa estrutura. Porque a grande vantagem justamente é essa, você conseguir diferenciar pelos imports o que é projeto seu ou arquivo seu e o que é arquivos de projeto de terceiros. Tá? Isso aqui vai facilitar demais a seu entendimento batendo somente o olho. Existe até algumas formas de você, por exemplo, organizar os seus imports. O Lint te ajuda com isso também para priorizar os packages em cima, importação por meio de package na parte de cima, ou importação relativas embaixo e assim por diante. Mas essa questão de ficar claro que pertence ao projeto e não a algum package, para mim é o divisor de águas desse padrão. Onde eu hoje em dia tenho mais vamos dizer assim, sou mais, como posso dizer, tentado a utilizar importações de relativas do que importação de package, tá bom? Se é uma segunda questão é se você mover a pasta, não quebrar a pasta pai, né, não vai quebrar as importações que estão dentro dela. Mas isso aí também não é nada que o próprio Visual Studio Code não faça um refactory hoje em dia para você, tá bom? E dentro de pacote, qual que é a grande vantagem? Só tem uma vantagem basicamente. Você sabe exatamente onde cada importação está localizada em todos os seus detalhes. Isso quer dizer o quê? Você tem desde a pasta raiz lib para frente todas as pastas que você vai ter que entrar para encontrar aquele arquivo. Isso para mim não é uma grande vantagem porque eu utilizo demais os atalhos, o Ctrl B, Ctrl clique e assim por diante para chegar no arquivo. Mas em algumas situações isso é interessante, você bater o olho e saber exatamente quais pastas que você vai ter que entrar, porque pelo relativo, às vezes você tem ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra. Tá, eu desci quantos ponto, quanto, barra? 3, 4? Eu já nem sei quantos que eu falei. Então eu vou ter que descer
3 pastas para conseguir encontrar. Então, achar a pasta por meio de olhar o path vai ficar um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais trabalhoso. Mas nada que você segure o Ctrl e clique, você não precisa ficar descendo até a pasta. Você segura o Ctrl e clique no path, ele vai te direcionar, o próprio VS Code vai te direcionar para o arquivo. Então você não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Então isso aqui não é uma grande vantagem se você tem a importação do arquivo, tá? Vamos lá. E aí, qual eu devo usar? É uma opinião e uma escolha. É uma escolha sua. Você vai ter que decidir isso. O código do fonte do próprio SDK do Flutter usa, assim, massivamente a importação relativa. Ele até indica para você utilizar sem te dizer que é por algum motivo, simplesmente porque ele acha mais interessante. Porém, por outro lado, a Very Good Venture, que é uma empresa que preza muito por qualidade, que é a criadora do Block, do Mason, acho que é Mason, sem o I, eles impõem em todos os seus projetos a importação por meio de pacotes e não por meio relativo. Então você vê, uma empresa que é considerada, entre aspas, uma empresa que tem altos padrões de qualidade, não utiliza esse padrão de relativa. Já o SDK utiliza e até indica lá na documentação alguma coisinha de tipo, isso é bom, importação por meio de package é ruim. Mas você vê que não tem um consenso. Se uma empresa que tem muita qualidade não faz e o SDK do Flutter faz, lógico, a gente vai para o SDK do Flutter sempre. Tenta trazer para o SDK do Flutter e do Dart. Mas você vê que não é um consenso, não tem uma grande vantagem de você utilizar, por exemplo, de performance, facilidade de compilação ou qualquer outra coisa que vá fazer uma diferença. E sim somente semântica, somente organização do seu código, tá? Então, isso aqui é o que eu queria falar para vocês sobre contexto, tá? Na próxima aula a gente vai entender um pouquinho como que a gente coloca a nossa IDE para trabalhar pra gente, para fazer esse padrão, para organizar esse padrão. Você não precisa de nenhuma extension, você não precisa de nada disso. A gente vai configurar o nosso VS Code, né, o nosso projeto, para utilizar esse padrão, não o VS Code, né? O nosso projeto, que a cada projeto você pode definir com um padrão diferente. Vai depender de diversas coisas, tá bom? Vai depender de tudo isso que nós falamos aqui. Mas o que é importante é você saber que você pode definir para ele utilizar por padrão 1 e por padrão outro, porque aí todo o seu projeto fica padronizado e aí o Git vai ficar mais fácil manutenção e diversas outras coisas, tá bom? Então, dessa aula era isso. Na próxima aula a gente entra no código mesmo para ajeitar e deixar nosso projeto já bonitão desse jeito, do jeito que a gente quer. Beleza? Então é isso e nos vemos na próxima aula. Show de bola, galerinha. Então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. A continuidade, infelizmente, está lá dentro da Academia Rosa. São mais umas 2, 3 aulas sobre importe dinâmico e diversas outras coisas. Mas, quem sabe, mais pra frente eu trago mais aulas para vocês. Mas espero que tenha tirado todas as dúvidas com relação a importes, né? Se você usa um ou outro, ou o que você pode utilizar, tá bom? E não esquece, vem lá pra Academia do Flutter e bora lá se especializar nessa tecnologia tão incrível como que é o Flutter e Dart. Beleza? Então, se gostou, deixa aquele like e nos vemos na próxima aula. Valeu!